pessoal! Sejam muito bem-vindos ao nosso canal do Aba Acessível. Eu sou a Mari, sou psicóloga, sou especialista em aba e sou mestre em Ciências do Desenvolvimento Humano. E hoje a gente quis trazer um tema muito pedido lá no nosso Instagram, que por sinal é @abaacessível, a gente vai deixar aqui embaixo, que é como que a gente pode ajudar os nossos pacientes ou até os seus filhos a lidarem com esse momento do ano que são as festas, né? Então, o Natal, o Ano Novo, possíveis viagens, alterações na rotina. E justamente por isso a gente quis trazer esse vídeo para que vocês possam pensar em estratégias ou até aplicar essas estratégias para os pacientes ou para as crianças que vocês consideram que é relevante, tá? Importante lembrar que cada caso é um caso, que cada caso tem o seu repertório e que é importante sempre consultar a equipe multidisciplinar do caso que você está pensando. Certo? Bom, antes da gente começar, não esquece de ativar o sininho, de seguir a gente aqui no nosso canal e também seguir a gente lá no Instagram, @abaacessível, para você não perder nada do que a gente posta. Lá tem muitos conteúdos relevantes que podem ajudar você a estudar, aprimorar sua prática, certo? Bom, então vamos lá. O que a gente pode fazer que os nossos pacientes, que os filhos de vocês tenham férias mais tranquilas, que vocês possam ter mais qualidade de vida durante as férias, né? Bom, eu queria começar dizendo que quando a gente pensa em autismo, como a gente já falou algumas vezes, a gente tem que considerar que são, muitas vezes, pessoas que têm dificuldades com transições, dificuldades com alterações na rotina, e que isso é muito comum. Então, que as estratégias que eu estou trazendo aqui, embora possam servir, né, para ajudar nessas transições, nessas alterações de rotina, é importante a gente entender a especificidade de cada criança, de cada caso, para entender como a gente pode fazer isso da melhor forma, tá? Mas, primeiro de tudo, a gente precisa pensar que, uma vez que existem essas dificuldades com a rotina, com as alterações nas rotinas de final de ano, ou seja, que a criança vai entrar de férias da escola, muito possivelmente vai entrar de férias das outras atividades extracurriculares, se ela fizer. Também vai entrar de férias ali os profissionais que atuam no caso, então as psicólogas, as fonos, as TOs, enfim, elas vão entrar de recesso, certo? Então, vai ser um período de mais ociosidade para essa criança, certo? Então, ela vai passar por mudanças na rotina dela, em que ela passou o ano, né, com aquela rotina mais estável, e que agora essa rotina vai mudar durante as férias, certo? Para a gente poder lidar com isso, é importante que a gente adote estratégias que possam ajudar nessa prevenção, né? Nessa previsibilidade. Então, o que a gente chama de avisar antes é o que a gente chama de previsibilidade. Então, a gente já contar para essa criança o que ela pode esperar desse momento das férias. Então, por exemplo, uma vez que a gente sabe que é uma criança que tem dificuldades com mudança de rotina, a gente pode contar para ela o que está por vir. Quando as férias vão acontecer, então quando as aulas dela vão parar, quando ela vai voltar para as aulas, o que ela pode fazer nas férias, se vai ter alguma viagem, para onde vai ser essa viagem, o que vai ter nessa viagem, né? Quem vai com ela para essa viagem, quando ela tiver com alguma dificuldade, o que ela pode fazer, então estratégias de enfrentamento para momentos de dificuldade, né? Então, essas estratégias podem ajudar. E a gente pode fazer isso por meio de histórias sociais. Então, a gente contar para essa criança de uma forma mais lúdica, de uma forma também utilizando recursos visuais, para que ela possa entender, compreender e que ela possa acessar aquilo que a gente está falando da melhor forma, tá? E aqui entra um ponto bastante importante, porque como a gente vai dar essa previsibilidade, é muito individual, depende muito do repertório de cada indivíduo. Então, é importante a gente comentar com a fono, se tiver uma fono no caso, que a gente comente com ela. Por exemplo, se é uma criança que tem habilidades de comunicação preservadas, né, que não tem dificuldades de comunicação e compreensão, a gente pode só contar para ela, né, contar para ela verbalmente. Então, olha, fulaninho, a gente vai viajar tal dia, vai ter o Natal, as pessoas vão vir aqui em casa, né, vão ter várias comidinhas, vão ter coisas que você gosta de comer. E além disso, mostrar fotos. A gente pode fazer isso
de uma maneira um pouco menos estruturada. Ou a gente também pode fazer isso utilizando dispositivos de comunicação que aquela criança usa já, né? Então tem algumas crianças que usam o PECS, outras crianças que usam o CAA, né? Para se comunicar. Então a gente pode utilizar as figuras do PECS, a gente pode utilizar o sistema robusto de comunicação dessa criança para que a gente consiga que ela acesse aquilo que a gente está querendo explicar para ela da melhor forma possível. Então é importante sempre a gente olhar cada caso para entender como que a gente pode fazer isso, né? Dar essa previsibilidade da melhor forma para aquela criança, tá? Então, é importante a gente considerar o repertório de cada indivíduo, certo? Além disso, é importante a gente consultar outros profissionais, e é por isso que é importante a gente ter uma boa integração com a equipe multi, porque a gente sabe também que é muito comum que crianças dentro do espectro, adolescentes e adultos, tenham um tipo de processamento sensorial diferente, certo? Então, elas podem ter maior sensibilidade ou menor sensibilidade a alguns estímulos, certo? Então, o corpo delas pode responder a alguns estímulos, por exemplo, barulho, de diferentes formas, de uma forma diferente do que a gente processa, tá? Então, é importante consultar a TO para entender quais estratégias a gente pode adotar de prevenção também, certo? Então, além da gente contar o que vai acontecer, a gente colocar estratégias para esse indivíduo de como lidar com momentos que a gente já sabe que possivelmente vão ser desafiadores, né? Então, por exemplo, os fogos no Réveillon, né, podem ser uma coisa, né, se eles são barulhentos. E às vezes crianças que têm uma hipersensibilidade auditiva, talvez seja interessante a gente consultar a TO para a gente entender se seria interessante levar um abafador para viagem ou a gente deixar a criança já de abafador como uma estratégia antecedente. Se você tem dúvida de estratégia antecedente, a gente inclusive tem um vídeo aqui no canal falando sobre isso, tá? Então a gente pode atuar com bastante prevenção para esse momento das férias, certo? Além do abafador, né? Se é uma criança que tem uma questão tátil ali e a gente vai pra praia, como que a gente pode falar com essa TO e entender como que a gente pode preparar, né, essa criança para ir pra praia, já que ela tem dificuldade com texturas e provavelmente vai pisar na areia, né, encostar na areia. O que que a gente pode fazer então, né, para evitar desregulações, para evitar momentos de estresse, para que essa criança possa realmente aproveitar as férias em família, certo? É importante a gente considerar levar alguns itens, também itens que são reforçadores para a criança, né? A gente sabe que às vezes tem momentos que realmente ali de festas de final de ano, que a família pode ficar um pouco mais ausente, né? De dar atenção para a criança, e tudo isso pode ser previsível, pode ser contado antes para essa criança, né? Então, olha, a mamãe vai conversar com outras pessoas, a mamãe vai cozinhar nesse dia, e aí, enquanto a mamãe cozinha, você pode, por exemplo, brincar com seus brinquedos, você pode assistir um pouco de TV, você pode ouvir a música que você gosta. Então, a gente conseguir já preparar essa criança para o que vai acontecer frente ao que é difícil para ela e como ela pode lidar com esses momentos difíceis, tá? Então é sempre importante a gente consultar a equipe para entender o que é possível fazer, como a gente pode fazer determinadas coisas para que a gente possa preparar essa criança para os momentos das férias, tá? Além disso, né? Além de tudo que a gente falou, é importante a gente sempre estar atento para aquilo que a criança está mostrando para a gente, certo? Como que a gente pode agir com prevenção é importante, mas também a gente entender que se de repente a criança está demonstrando algum desconforto, né, se mesmo com o abafador ela está, né, ficando incomodada com aquele barulho, muitas vezes em momentos, ainda mais em momentos difíceis, são crianças, são indivíduos que têm dificuldade de chegar e comunicar, né, de fato, o que está sendo desconfortável. Então a gente fica atento ali para as necessidades da criança, o que ela está mostrando para a gente, o que ela está querendo comunicar para a gente, para que a gente possa, de repente, talvez ir embora um pouco mais cedo, talvez colocar, né, retirar ela do ambiente externo e colocar ela no ambiente interno para minimizar o barulho, né? Ou então levar alguma roupa específica para a praia que a gente possa trocar caso ela se sinta desconfortável realmente com a areia, mesmo com as estratégias que foram passadas para ir, né, para a praia, enfim, tá? Então é importante a gente considerar todos esses fatores para que a gente possa ter mais sucesso nas férias.
De novo, não quer dizer que essas estratégias vão ser efetivas para todos os casos. Depende muito do repertório de cada criança. Porém, frente às dificuldades de pessoas com autismo com a rotina, né, com mudanças de rotina, a gente pode pensar nessas estratégias como uma forma de tentar minimizar os desconfortos e para que vocês possam aproveitar mais as férias, certo? Bom, então espero que esse conteúdo tenha ajudado vocês, espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Não esquece de deixar o seu comentário aqui, de deixar um joinha pra gente, entender o que tá fazendo sentido pra vocês aqui no canal, o que vocês gostariam de receber aqui nos próximos vídeos em termos de conteúdo, certo? Então a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!